Bom dia, bem-vindo à segunda aula do nosso querido Teletutor 2023. Para quem não viu a aula anterior, eu expliquei o básico do básico de como fazer um formulário. E agora eu vou explicar o que são essas duas opções, que são as respostas, porque se a gente fez um formulário para as pessoas responderem, em algum lugar deve ficar as respostas. E também a gente vai explicar como funcionam essas configurações, ou seja, como é que a gente vai configurar o formulário para coisas específicas. Vou detalhar futuramente, relaxa. E a gente vai explicar como é que você envia o formulário, como é que você entrega esse formulário, como é que você compartilha eles. Nessa tabela aqui que eu também vou explicar. Enfim, vamos começar. Aqui são as perguntas, certo? Aqui são as respostas. Como você pode ver, tem 0 respostas. Por quê? Porque ninguém respondeu. Porque eu não entreguei esse formulário para ninguém. Mas, se eu enviasse esse formulário para alguém e alguém respondesse, o número de respostas estaria aqui. E como você pode ver, aqui tem a opção de aceitando respostas. Que por acaso eu desliguei agora. Mas por quê? Porque se eu fizer um formulário que é para uma coisa muito específica e temporária, é bom depois eu desligar as respostas para não se aceitar mais respostas. Para que, por exemplo, 3 meses depois do evento alguém mandar a mensagem, não vai ser mais importante. E aí, quando você para de aceitar as respostas, você pode pôr uma mensagem. Você pode pôr uma mensagem para avisar todos os participantes que, a gente não aceita mais respostas, obrigado por ter participado. Participou, não participou, não participa mais. E é isso. Como você pode ver, tem essas duas opções. Vir no aplicativo das planilhas e esses 3 pontinhos, que é para editar. Como, por exemplo, o seu e-mail, o seu correio avisar quando alguém respondeu. Você pode selecionar para onde vai as respostas, que eu vou explicar para onde geralmente vai. Você pode desvincular o formulário, que é desligar, você desativar o link dele. Você pode fazer um download das respostas, só que a gente não tem mais as opções, né? A gente não tem a opção de imprimir as respostas, nem excluir elas, porque não tem nenhuma resposta. E por fim, temos aqui a nossa opção, que eu vou explicar ela agora. Por que tem planilha? Em outra aula do Teletutor 2023, em outro curso, é Teletutor 2023, mas vai ser um curso para Google Planilhas, que é o aplicativo, que é a ferramenta Google que eu abri agora, sobre planilhas e tabelas e matrizes e tudo mais. Como você pode ver, quando outra pessoa vai explicar isso, tá bom? Mas quando você clica no ver aplicativo das planilhas, ele vai abrir uma planilha e essa planilha, no caso eu vou apagar porque eu já abri, né? Essa planilha, como vocês podem ver, já tem as opções, já tem as perguntas que eu mostrei. Ele faz a tabela de maneira automática. Isso quer dizer que, caso tenha alguma resposta, as respostas dos participantes iriam aparecer aqui embaixo. Ou seja, essa tabela serve para você registrar perguntas e respostas de maneira automática. E ainda por cima, aqui mostra a pontuação de cada pessoa e ainda mostra o horário e o dia que a pessoa respondeu. Ou seja, é muito bom quando você precisa fazer com muitos e muitos participantes e muitas pessoas respondendo, porque elas estariam todas aqui registradas. Se você não entendeu como é que funciona essa planilha, que aqui, né, tem colunas com letras e linhas com números, não se preocupe. Outra pessoa, outra pessoa dona do curso vai explicar como é que funciona a planilha para vocês, certo? Até lá, vamos deixar isso para depois. Já expliquei. Vocês entenderam, né? Todas as respostas que tem nesse formulário vão ser registradas numa planilha automaticamente. Então agora vamos para as configurações, que eu deixei ligado. Deixa eu desligar tudo para deixar compactado. Assim vocês conseguem ver de uma maneira mais organizada. Essa aqui são as configurações, que é para você alterar algumas coisinhas no formulário inteiro, ok? Configurações. Nessa primeira temos a opção criar um teste. O que é criar um teste? Teste é a mesma coisa que exame, é a mesma coisa que prova. Quando você estiver fazendo uma prova, por exemplo, via ensino à distância. Durante a pandemia, hein? Deve ter sido difícil fazer. Muito bem. Colocar a opção de criar teste. O que vai acontecer?
Ele vai pôr pontos, ele vai pôr uma pontuação nas questões, nas perguntas, e ele vai definir se a resposta está certa ou errada. Ok? E aí temos a opção, em questão de liberação das notas. Quando a pessoa vai fazer o formulário, você pode pôr a opção dela receber imediatamente a nota dela, ou você pode colocar a opção de posteriormente. Ou seja, depois dela enviar o formulário, você ou outra pessoa vai ver as respostas, ver se está certo ou errado, e aí você vai corrigir tudo e enviar a correção para a pessoa. Tanto que aqui embaixo está escrito, se essa opção for selecionada, a opção respostas, coletar endereços de e-mail será ativada. Por quê? O que isso significa, essa opção aqui, que eu irei explicar depois, mas acho melhor responder agora, né? Essa opção aqui faz o seguinte, quando a pessoa responde, quando a pessoa termina de responder, ela vai enviar o e-mail dela junto. Por quê? É necessário isso? Porque se você está fazendo uma revisão manual e você vai ter que entregar para a pessoa, é bom você... Não, nem é importante, nem é bom. É obrigatório você saber o e-mail da pessoa para você mandar a nota e a correção. Certo? Configuração dos participantes. Essa opção é para saber se os participantes podem ver se elas erraram a pergunta. Essa opção é para as pessoas saberem o oposto, né? Saberem se ela acertou. E o valores é se os participantes podem ver a nota deles, a pontuação total e os pontos recebidos para cada pergunta. E aqui temos a pontuação padrão dos testes, já está em 100. E aí você fala, nossa, 100 pontos? Sim, 100 pontos para cada pergunta. E tanto que você pode ver aqui, ó, total de pontos, 200. Por quê? Porque vale 100 pontos cada pergunta. E aqui tem duas perguntas. Essa pergunta aqui do bom dia e essa cópia da pergunta que eu fiz. Aí são duas perguntas, cada uma vale 100, fica 200. Lembrando que imagem não é pergunta, tá bom? Continuando. Respostas. Você vai gerenciar como é que vai funcionar as respostas. Coletar endereço de e-mail, como eu disse, é obrigatório. Se você pôr a opção de posteriormente, depois da revisão manual, o coletar endereço de e-mail vai ficar ligado automaticamente. Porque você vai ter que verificar o e-mail do participante. Tanto que está aqui escrito, os participantes precisarão fazer login no Google. Eles vão precisar mostrar o e-mail deles. E-mail. Continuando. Essa opção. Enviar aos participantes uma cópia das respostas. Ou seja, depois que a pessoa terminar o formulário, ele vai receber no e-mail dela uma cópia do formulário dela. Por quê? Porque aí ela pode ver, porque ela vai se lembrar o que ela pôs em cada pergunta. Permitir a edição das respostas. As respostas podem ser alteradas após o envio. Caso a pessoa envie errado e ela queira corrigir alguma coisa, refazer alguma coisa, você pode deixar essa opção ligada. E também esse aqui, login necessário, limitar a uma resposta. Quando você coloca isso, é obrigatório a pessoa mostrar e-mail, porque aí, quando ele terminar de enviar o formulário, de responder tudo, eles só vão poder fazer o formulário uma vez. Porque eu não sei se vocês sabem, se a gente não pôr isso aqui, você vai poder fazer o formulário um monte de vezes, infinitas vezes. Por isso é bom isso aqui, para mostrar que você só pode fazer o formulário uma vez. Apresentação. Gerenciar como os formulários e as respostas são apresentadas. Isso aqui é basicamente aparência. Ou seja, tipo esse negocinho de visualização aqui do olho. Vai ser como é que a pessoa que está fazendo o formulário vai enxergar. E tem as opções. Você pode pôr uma barra de progresso. Você pode embaralhar a ordem das perguntas. E tem isso aqui, após o envio. Mensagem de confirmação. Ou seja, eles enviarem para você uma mensagem falando, ó, registrando a resposta, hein? Tá ok. Você também pode ter mostrar link para enviar outras respostas. Mostrar o link para enviar outra resposta. Opção desativada pela configuração de limitar a uma resposta. Ou seja, se a pessoa tiver essa opção de refazer o formulário, de fazer de novo, aqui estaria a opção para você mostrar o link do formulário de novo para a pessoa para ela poder refazer. Só que a gente não pode ligar, porque como eu disse, eu já coloquei aquela opção de limitar a uma resposta. Se eu desligar essa opção aqui, eu vou poder ligar a outra, à vontade. Continuando. Mostrar o link para enviar outra resposta. Aqui, ó, compartilhe o resumo dos resultados com os participantes. Quando você vai clicar aqui, vai aparecer um resuminho com gráficos e tudo mais.
Porém, a gente não pode ver porque ninguém respondeu o formulário. Mas se alguém fosse responder, iria aparecer aqui. Continuando. Restrições. Desativar o salvamento automático para todos os participantes. Porque eu não sei se você sabe, se você ver aqui, ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. O que isso quer dizer? Que toda alteração que eu fizer aqui, o Google vai salvar automaticamente. Mas você pode desabilitar essa opção nas configurações. Continuando. Padrões. Configuração padrão dos formulários. Isso aqui é basicamente o seguinte. É você configurar, e como é uma configuração padrão, essa configuração vai ficar salva para esse formulário e para todos os outros formulários que você for fazer. Ou seja, é uma forma automática de você não precisar, toda vez que for fazer um formulário, você ter que ir nas configurações e lá na opção ligar. Não, você pode ir nos padrões e deixar ligado, que você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Caso eu vou deixar verificado. Então, continuando. Configuração padrão das perguntas. São configurações que podem ser, como assim, automáticas. Que tem esse aqui, tornar as perguntas obrigatórias por padrão. Ou seja, automaticamente as perguntas vão ser obrigatórias. O que fica bem mais fácil, porque, por exemplo, se você tiver um monte de questões, fica enjoado você ter que ir nesse botãozinho, clicar e abaixar e ter que ir no outro toda vez. No caso dos dois já tá ligado, né? Então é isso. Essas foram as configurações. Essas foram as coisas que você pode alterar no formulário. Oi, tudo bom? Só dando um pequeno aviso que, devido a alguns problemas técnicos, infelizmente a aula vai ter que terminar mais cedo. Mas tudo bem, próxima aula provavelmente vai ser a última do nosso curso, já adianto vocês disso. Mas não se preocupe que é porque é só dando aula do básico. Caso você queira, vai ser assim, um formulário mais profissional, formulário mais completo. Você, no caso, vai ter que estudar um pouco mais de JavaScript para você usar aquela opção do script que eu falei em uma dessas aulas.